Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determina cumprimento de mandados de busca e apreensão contra parlamentares do Partido Progressista. O novo presidente do TJDFT é o desembargador Romão Cícero de Oliveira. A Polícia Rodoviária Federal lançou um sistema que dá mais agilidade nas buscas de veículos roubados. Na verdade, o surdo ele não tem um problema. Quem tem problema é a sociedade, que não sabe se comunicar com ele. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o DENIT tem sim competência para fiscalizar o trânsito de rodovias federais. Olá, boa tarde. Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, determina que Polícia Federal cumpra mandados de busca e apreensão contra parlamentares. A repórter Evne Araújo, que fala ao vivo do Supremo Tribunal Federal, tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos gabinetes e nas residências oficiais do deputado federal Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira, ambos do Partido Progressista. Eles que são investigados em um inquérito que apura suposta tentativa de obstrução de justiça em processos da Operação Lava Jato. A Polícia Federal também cumpriu hoje mandado de prisão contra o ex-deputado Márcio Junqueira, do PROS. Rafaela. Obrigada, Evne, pelas informações. E nesta terça-feira, o plenário do Conselho Nacional de Justiça se reuniu para mais uma sessão de julgamentos. Um dos casos analisados foi sobre a divulgação dos rendimentos de cartorários. O recurso administrativo foi encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça pela Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina. A Noreg era contrária ao arquivamento do pedido determinado pela ex-corregedora nacional de Justiça e queria que todos os requerimentos para acesso à informação sobre os ganhos de cartorários fossem feitos por meio de um registro prévio, em que o requerente deveria se identificar. O primeiro a votar foi o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Ele aceitou o pedido da associação, alegando, entre outros fatores, que a identificação do requerente garante a segurança dos titulares de serventias extrajudiciais e ressaltou que isso não viola o princípio constitucional da publicidade nem a lei da transparência. Voto divergente teve o conselheiro Márcio Schiffler. Para ele, os dados são de interesse coletivo e possibilitam a fiscalização pela sociedade. Ele votou por negar o pedido. A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, destacou que desde outubro do ano passado foi determinado que todas as informações de pagamentos a servidores do Poder Judiciário são de acesso público e defendeu que isso seja estendido a titulares de serventias extrajudiciais. Hoje e desde o mês de outubro, todos nós, juízes brasileiros, temos disponibilizados no site do Conselho Nacional de Justiça e sem precisar de perguntar nada a ninguém, quanto se ganha, como se ganha, especificando as gratificações, o subsídio, aquele mês, as férias. Nós acabamos com o mistério. O cidadão brasileiro, todo cidadão tem direito a saber quanto eu ganho. Eu sou juíza, paga pelo povo. E eu acho que o do cartório, muito mais. Por maioria de votos, o plenário negou o recurso encaminhado pela Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal empossou nova direção para o biênio 2018-2020. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, participou da cerimônia. A sala de sessões plenárias do tribunal ficou lotada de autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo. Entre elas, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o ministro Marco Aurélio e o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. O novo presidente do TJDFT é o desembargador Romão Cícero de Oliveira. No discurso, lembrou a missão de um magistrado. Não poderá ter força alguma, nem soberanias da terra, muito menos a ousadia de facínoras, ainda que se tenha notícia de momentos sombrios, quando os abutres e outros carniceiros sumariamente procuram silenciar líderes comunitários, jornalistas
parlamentares e magistrados. A primeira vice-presidente do tribunal é a desembargadora Sandra de Santos. A segunda vice-presidente é Ana Maria Brito. Já o novo corregedor de Justiça do Distrito Federal é Humberto Ulloa. Todos foram eleitos pelos desembargadores do tribunal para os próximos 2 anos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve julgar daqui a pouco os embargos infringentes apresentados pela defesa do ex-governador Eduardo Azeredo. Ele foi condenado em segunda instância a mais de 20 anos de prisão por desvio de recursos públicos para a campanha eleitoral de 1998, quando disputava a reeleição. No início do mês, o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liminar para suspender a condenação do ex-governador. E um aplicativo de celular tem ajudado a Polícia Rodoviária Federal a localizar veículos roubados. Basta a vítima cadastrar algumas informações para que um alerta seja disparado para os policiais mais próximos da região do crime. Chegar para pegar o carro e levar aquele susto. Já tive 2 motos roubadas. Você se sentir um ninguém. Você se sentir assim... nada. Parece que o chão desce e você não vai mais subir. A sensação é de impotência. O medo tem uma justificativa. Mais de 1 milhão de motoristas tiveram os veículos roubados ou furtados entre 2015 e 2016, segundo dados do último levantamento do Fórum de Segurança Pública. O país tem cerca de 1 ocorrência por minuto. A Polícia Rodoviária Federal lançou um sistema que dá mais agilidade nas buscas de veículos roubados. Assim que o crime é cometido, a vítima entra no site da PRF e faz um cadastro com algumas informações básicas, como placa, cor e modelo. Esses dados imediatamente são repassados por meio de um aplicativo a policiais que estão em um raio de 100 quilômetros, o que facilita a localização e recuperação de carros, motos e caminhões levados pelos bandidos. A gente garante dessa forma a proatividade e a rapidez no desempenho da função policial. É importante registrar que mantém a necessidade de ser registrado o boletim de ocorrência na Polícia Judiciária, mas com o sinal a gente adianta essa informação para o policial, ela chega imediatamente para que a polícia possa dar uma resposta mais rápida à população e garantir a recuperação e a devolução desse veículo ao seu proprietário. A campanha já vem sendo divulgada em emissoras de televisão. Os agentes da PRF vão poder acessar os dados lançados no Sinal, Sistema Nacional de Alarmes, para conferir as informações e rejeitar a denúncia, caso seja verificado que se trata de falso relato. Só no ano passado, a PRF conseguiu recuperar cerca de 7 mil veículos. Desde o lançamento da nova ferramenta, 40 mil motoristas inseriram informações no site. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Lei da Linguagem Brasileira de Sinais completa 16 anos. Na verdade, o surdo ele não tem um problema. Quem tem problema é a sociedade, que não sabe se comunicar com ele. Polícia Federal cumpre 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão para desarticular uma organização criminosa acusada de fraudar benefícios do INSS. Também foram bloqueados 25 milhões de reais das contas dos suspeitos. Um auxiliar de enfermagem é acusado de chefiar o esquema que conseguia benefícios fraudulentos com o uso de documentos falsos. A polícia estima que o desvio total ultrapasse 60 milhões de reais. E foi lançado nesta semana em São Paulo o projeto Justiça Eleitoral Itinerante do Tribunal Superior Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral. A Justiça Eleitoral tem uma meta: realizar o recadastramento biométrico em todo o eleitorado brasileiro. E para isso, o Tribunal Superior Eleitoral lançou o projeto Justiça Eleitoral Itinerante. A ideia é se aproximar cada vez mais do cidadão. Se ele não pode ir ao posto de atendimento, a equipe da Justiça Eleitoral vai até ele. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, participou da abertura do evento que aconteceu em São Paulo. A Justiça Itinerante é importante porque ela não se limita a biometrizar em locais fixos. Ao invés do cidadão vir à Justiça, a Justiça vai ao cidadão. E a biometria tem a vantagem
de garantir a rigidez e a lisura das eleições, na medida em que a máquina de votar ela só abre se houver uma coincidência entre a biometria e o equipamento. Outro objetivo do projeto Justiça Eleitoral Itinerante é focar em orientações aos agentes públicos e demais profissionais que atuam no processo eleitoral, como os mesários, advogados, juízes e corregedores eleitorais. O presidente do TRE de São Paulo falou sobre a importância do projeto para o cidadão. A Justiça Eleitoral é um serviço público, né? Um serviço posto à disposição da cidadania. E isso, cuidando da soberania popular, não tem como dissociar da interação com o público. É inerente da própria Justiça Eleitoral essa aproximação e esse atendimento ao público em geral. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, participou ainda de um evento na Escola Paulista de Magistratura. Depois do lançamento do projeto Cidadão, nós fazemos um projeto acadêmico, que é tratar nas escolas judiciárias eleitorais de cada estado temas que estão, assim, são palpitantes num ano eleitoral, como só ser financiamento de campanha, voto impresso e fake news. Em relação ao financiamento, o tribunal está estruturando uma série de técnicas para combater algumas imperfeições, algumas impurezas que advieram desse modelo de proibição de doação de pessoa jurídica. Nas eleições de 2016, nós tivemos irregularidades detectadas em quase metade das doações de pessoas físicas e a ideia é estabelecer algumas técnicas para que isso não venha a acontecer de novo. E hoje é o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. As libras são usadas pela maioria dos surdos do Brasil. O dia 24 de abril foi escolhido porque é a data da publicação de uma lei de 2002 que trata da linguagem de sinais. Gustavo parou de ouvir depois de uma meningite. Tinha apenas 1 ano e 3 meses. Ele foi alfabetizado e aprendeu a falar com a mãe, mas desde cedo teve que usar a linguagem de sinais para se comunicar. Gustavo não está sozinho. Em todo o país são 9.700.000 surdos. 100 mil estão aqui no Distrito Federal. Muitas dessas pessoas têm contato direto com o Marcos. O intérprete aprendeu a língua de sinais depois de ver a dificuldade de interação das pessoas com deficiência auditiva. E sabe qual a conclusão que Marcos chegou? O problema não é físico, mas social. Na verdade, o surdo ele não tem um problema. Quem tem um problema é a sociedade, que não sabe se comunicar com ele. Ele faz de absolutamente tudo para tentar se comunicar. Porque ele sabe que cobrar das pessoas que saibam a língua de sinais é muito complicado, porque a sociedade é muito ampla, é a maioria. Então ele desenha, ele tenta escrever, ele faz mímica, ele faz teatro, e quando ele não consegue se comunicar e ele precisa de uma coisa muito básica, ele acaba ficando nervoso porque ele vê que não está tendo a contrapartida da pessoa de tentar entendê-lo. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. O Conselho Nacional de Justiça quer garantir isso. A Resolução 230 de 2016 trata justamente das políticas e práticas de acessibilidade no judiciário. Ela ajusta aos tribunais as determinações da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Cada órgão do judiciário deve ter pelo menos 5% dos servidores capacitados no uso de Libras para atendimento ao cidadão. E a inovação está de mãos dadas com a tecnologia. A programação televisiva, por exemplo, já dispõe de intérpretes durante as sessões. Para o Gustavo, essa é uma ajuda e tanto. O analista de testes diz que hoje tudo é bem mais fácil para ele e para outras pessoas na mesma situação, seja com o closed caption ou com o uso do intérprete na lateral da tela. O Mauro tem certeza de que a nossa legislação para pessoas com deficiência é das melhores do mundo, mas acha que muito ainda tem que ser colocado em prática. Digamos que num prédio de 120 andares a gente conseguiu subir o primeiro andar. Então ainda falta muito, mas há um caminho para isso. E o marco disso foi o Decreto 5626 de 2005, quando fala exatamente de todas essas questões da pessoa surda, de acessibilidade à pessoa surda. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio o fundador do projeto Direito Libras, que é o Fernando Alencastro. Doutor Fernando, obrigada pela participação conosco. Parabéns pelo projeto Direito Libras, né? Eu queria que o senhor explicasse
Como promover a inclusão de surdos à sociedade? Um desafio, né? Boa tarde. É um grande desafio, Rafaela, e esse desafio ele passa essencialmente pela capacitação de intérpretes em Libras nas instituições públicas e privadas brasileiras. Agora, a gente conversava antes aqui que a demanda surgiu para o projeto Direito Libras exatamente a partir de uma audiência em que o demandante, uma das pessoas envolvidas, ele foi declarado incapaz. Exatamente. Eu tenho uma irmã que está junto comigo nesse projeto Direito Libras e ela advogava para uma empresa de telefonia e o reclamante, consumidor, era uma pessoa surda e não teve capacidade de se expressar. E a juíza o considerou um incapaz civilmente, o que não corresponde à realidade, absolutamente. Apenas o que faltou naquele momento foi um profissional de Libras para que pudesse traduzir aquilo que aquele demandante estava solicitando para a juíza. A partir daí, nós nos reunimos, eu também tive uma experiência em relação à capacitação eleitoral e aí resolvemos fundar esse projeto Direito Libras que já existe há um ano. Agora, nas escolas também é a mesma coisa. O aluno precisa acompanhar ali o conteúdo, inclusive na escola particular? Sem dúvida. Incumbe ao poder público fazer a capacitação de professores em Libras, tanto na rede pública quanto na rede privada. Nós partimos do princípio da igualdade de oportunidades. Então, se uma pessoa surda, ela pretende se matricular em uma escola particular, tem que ser garantido a ela esse acesso também a uma educação de uma escola particular com a presença de um profissional de Libras dentro dessa escola. Agora, quais são os outros direitos dos surdos aqui no Brasil? Todos aqueles que são os direitos fundamentais também de uma pessoa considerada assim com a sua aptidão física em 100%. Portanto, direito à saúde, direito à vida, mas uma vida com que característica? Com a dignidade de acesso a todos os direitos fundamentais, acesso à informação, acesso à saúde e acesso à educação, que, como vimos, ela tem melhorado bastante, mas ainda há muita necessidade de capacitação, é o grande desafio, a capacitação de profissionais em Libras. Agora nós temos aqui um rol de leis, né? A de 2015, que é a última sobre esse assunto, temos também a de 2002, que instituiu o dia de hoje, né? Agora, falta o quê? Efetividade, porque legislação já temos muita? Falta sim, falta efetividade. Como o colega que antecedeu na reportagem, ele falou, já subimos um degrau. E é verdade. Agora estamos subindo o segundo, com iniciativas como a do próprio CNJ e do Supremo Tribunal Federal, que já está fazendo tradução simultânea das suas sessões em Libras. Então, cada vez mais, nós temos visto também os surdos se manifestando publicamente, porque já há um acesso e um amparo da legislação para esse necessitado que precisa dessa linguagem de Libras. Portanto, nós temos percebido também, nos cursos de bacharelado das universidades, um aumento cada vez maior na questão do Letras Libras, então que está formando e capacitando muitos profissionais em Libras. O que promove aí uma inserção no mercado de trabalho, né? Promove uma inserção no mercado de trabalho porque as instituições públicas e privadas, elas vão precisar, por lei, da capacitação ou da busca direta desse intérprete. Então, cada vez mais está se implementando e efetivando essa legislação. Então, a busca desse intérprete é necessário que ele exista no mercado. E para que ele exista, é preciso que ele se forme e exatamente as universidades estão preparando cada vez mais um número maior de profissionais em Libras brasileiras. Agora, nós vimos há pouco na reportagem que o surdo não tem problema. Quem tem problema é a sociedade. Eles enfrentam os surdos preconceitos. Sem dúvida, eles enfrentam preconceitos. Agora, é interessante dizer que, a partir da Lei 13.146, que é o Estatuto do Deficiente, ele está trazendo uma visibilidade. Inclusive, o IBGE está por fazer uma nova pesquisa do número de surdos no Brasil, e esse número vai aumentar consideravelmente, porque agora, com esses direitos de acesso que estão surgindo aos deficientes de uma maneira geral e aos surdos também, esse surdo ele está se mostrando para a sociedade sem nenhum tipo de medo, porque ele está recebendo um amparo e ele estará chegando nas instituições públicas e também nas privadas, tendo um profissional intérprete de Libras para recebê-lo.
Então, devagarzinho, a gente está avançando, é isso que importa, né? Vamos para o 2º, 3º, 4º e o 5º degraus. Doutor Fernando Alencastro, mais uma vez, obrigada pela participação e parabéns pelo projeto. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, STJ reconhece que DENIT pode aplicar multas de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o DENIT tem sim competência para fiscalizar o trânsito de rodovias federais. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu em recurso repetitivo o reconhecimento da competência do DENIT para aplicar multas de trânsito nas estradas e rodovias federais. O entendimento dos ministros sobre o assunto foi definido depois da análise de recursos especiais de 2 motoristas. Eles pediam a anulação de multas por excesso de velocidade aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, em rodovias federais no Rio Grande do Sul. O caso chegou ao STJ depois que o TRF da 4ª Região manteve a sentença que anulou as multas com o argumento de incompetência do órgão para a aplicação da pena. Ao analisar o caso, a relatora ministra Suzete Magalhães afirmou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o DENIT tem sim competência para fiscalizar o trânsito de rodovias federais e que pode aplicar penalidade de advertência, multas e medidas administrativas cabíveis. A ministra afirmou ainda que esse trabalho deve ser feito em conjunto com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal para assegurar o exercício do direito social à segurança, conforme prevê a Constituição Federal. Por maioria dos votos, os ministros seguiram a relatora. O entendimento agora passa a orientar outras 1.936 ações semelhantes nas instâncias ordinárias, que aguardam a conclusão desse julgamento no STJ. No dia 7 de outubro, os eleitores vão às urnas para escolher os representantes do país. E para que a festa da democracia aconteça, o Tribunal Superior Eleitoral trabalha em conjunto com os tribunais regionais. Nesta terça-feira, secretários de Tecnologia da Informação de todos os tribunais regionais eleitorais se reúnem em Brasília para discutir questões importantes para a realização do pleito, como, por exemplo, a impressão do voto, redistribuição das urnas, recadastramento biométrico e a auditoria que será feita nas urnas eletrônicas horas antes da votação. É um novo procedimento. Ele se vai fazer no mesmo procedimento onde se faz o sorteio da eleição paralela, se faz também o sorteio de algumas sessões que serão investigadas no dia seguinte. Nessa sessão se rompe o lacre da urna e se verificam basicamente a integridade dos programas que estão ali instalados. Se verificam os dígitos verificadores de cada programa e se faz uma análise geral de toda a integridade. No encontro, os secretários compartilham a realidade de cada estado. Essa troca de experiência é fundamental para que a eleição seja realizada em todo o país. Trazer os regionais para o TSE é justamente para que a gente possa dar o nosso depoimento sobre determinadas situações e compartilhar os problemas e as soluções com os colegas, de forma que a gente tenha, ao final, que a gente tenha um único objetivo, seja o sucesso das eleições. O evento termina na tarde desta quarta-feira. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia está se adaptando às novidades da reforma trabalhista. A Vara de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, criou uma rotina para dar rapidez aos procedimentos de acordos extrajudiciais. Jonas era motorista e foi despedido sem justa causa. Ele pretendia ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa, mas viu no acordo extrajudicial a possibilidade de receber seus direitos. Depois de chegar a um denominador comum com a empresa, esse acordo foi homologado na Justiça do Trabalho. Estavam havendo cortes e chamaram os reclamantes para poder fazer acordos, e quem aceitou, a gente pediu para procurar um advogado e nós entramos em contato, eu e a advogada da parte. O Jonas tinha umas verbas rescisórias dele, a multa do 477, o FGTS, que foi liberado
todo. A homologação do acordo extrajudicial, ele não tira direitos. Essa negociação entre patrões e empregados é uma novidade trazida pela reforma trabalhista. A Vara do Trabalho aqui de Santo Amaro criou uma rotina específica para atender a essa demanda. A juíza explica o que acontece em relação ao acordo e a possibilidade de ajuizar uma ação trabalhista após a homologação. Como regra, se a quitação for ampla e restrita e as partes estão cientes do que estão celebrando, uma nova ação não pode ser ajuizada. Se essa transação, se esse acordo extrajudicial não versa sobre a integralidade da relação de emprego, outras questões podem vir a ser discutidas se houver lesão a direito na justiça. Acordo extrajudicial homologado. Fim do que poderia ser um processo trabalhista. Estou satisfeito, graças a Deus. É muito importante a negociação aberta e conversada com o patrão, com o empregador, mas eu acho que é fundamental também uma assessoria técnica de um advogado para que a parte tenha conhecimento pleno da quitação que ela está estendendo aos efeitos daquela relação de trabalho. Bom, e você viu aí a iniciativa da Bahia. Agora o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de outros estados, de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp é 61-99260-6116. E o nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua audiência e até amanhã. Thank you.